Olá, amigos. Mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Coragem, da lavra do nosso Chico Xavier. Veja bem, hoje encerramos o livro com a lição número 50, de autoria do nosso Emmanuel, e ele intitulou o texto de Agradecemos. A palavra gratidão não precisa de explicação. Todo mundo sabe. Mas a pergunta é, o que devemos agradecer? Nosso Paulo, o grande médium do Evangelho de Jesus, foi muito assertivo ao dizer: a tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Ele não deixou nada de lado. A pergunta que nós fazemos ao Paulo é: Paulo, nós devemos agradecer as dificuldades? A resposta é: toda dificuldade é uma prova. Toda dificuldade tem uma solução, ainda que não nos agrade. Toda dificuldade tem um prazo de validade. Quantas dificuldades nós já tivemos na vida? E todas elas foram passadas. Algumas nós guardamos na memória viva, outros nós já até esquecemos há muito. Foram tão importantes no momento, causaram tanta aflição, mas passaram. Mas toda dificuldade, toda prova, ela tem uma possibilidade do aprendizado. Ou seja, nós devemos saber que as provas que nós passamos na vida, elas são todas elas embutidas na nossa vontade, no nosso aceite. Ou seja, as provas, elas foram por nós escolhidas ou foram escolhidas pelos nossos mentores. Mas nós tivemos que aceitar as provas. O grande problema é que existem pessoas que não aceitam as provas, que não aceitam a orientação dos mentores, que são teimosas. Então, a prova para eles lhes é imposta. Isso é chamado expiação. Mas a coisa mais importante disso tudo é que nós pioramos as condições das provas. Algumas nós arrumamos aqui nessa própria vida, aqui, por fazer bobagens, mas fundamentalmente nós pioramos as nossas provas porque nós caímos numa aflição profunda, nós caímos no desespero, nós perdemos a esperança e a fé e acabamos cometendo bobagens a mais que pioram isso tudo. Ou seja, nós aumentamos o grau de dificuldade. Mas vamos voltar aqui para nós, mais uma vez. Nós devemos agradecer também as realizações. Aquilo que nós conseguimos fazer. Não esperamos de nós grandes realizações. Nós somos seres em evolução, nós já vivemos muito, mas as pessoas que convivem comigo ouvem bastante dizer que eu tomo como atitude minha, já que eu não posso fazer grandes realizações, eu contabilizo no meu dia as pequenas realizações que eu tenho. Levantei, fiz minha higiene pessoal, colaborei no café da manhã, tomei conta de algumas pequenas coisas da vida, mas isso tudo, gente, é tão natural que a gente não leva em consideração. Mas Jesus, o grande sábio, o grande mestre, ele falou ao homem da terra: basta as aflições do dia, basta as obrigações do dia. Olha que interessante. Veja bem, então nós já conquistamos muita coisa na nossa vida. Que a nossa vida é uma só. Desde que nós somos criados, nós só temos uma vida. O que nós temos são várias encarnações, várias existências aqui e a nossa existência verdadeira no plano espiritual, que é eterna. Mas nós somos criados simples e ignorantes. Nós somos criados há milhares e milhares de anos. Vivemos em mundos muito inferiores e hoje já habitamos esse mundo de provas e expiações. Ele não é bom, todo mundo sabe, mas ele é belo. Ele foi criado e é governado por Jesus, nosso grande mestre, até hoje.
Ele cuida da nossa casa, da nossa morada, da nossa vida. E nos dá a oportunidade de trabalhar nesse mundo e aprender. Ou seja, esse mundo é uma oficina e uma escola com o objetivo de aprendizado. Como nós dissemos ontem, nós éramos simples e ignorantes. Hoje, nós já conquistamos a possibilidade do livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a liberdade de escolha. E para nos auxiliar nesse progresso, Jesus permite que nós tenhamos o livre-arbítrio, porque ele sabe que só a pessoa livre, só a pessoa que escolhe, ela tem dois quesitos a mais. Ela tem a responsabilidade naquilo que ela faz e ela tem o limite do fazer. Tudo é escola aqui nessa terra. Então, mas para ajudar a gente, o que eles fazem? Jesus nos envia os nossos superiores, os prepostos para nos lembrar, nos auxiliar, nos alavancar no entendimento do tudo. Ele mesmo já esteve aqui, entre nós, em pessoa, e deixou seu legado através das revelações. A primeira revelação veio Moisés. Era uma lei dura, punitiva. Depois veio Jesus, a segunda revelação, com seu evangelho. É a lei do amor, é de justiça, mas é de perdão. E a terceira revelação, a doutrina espírita, ela vem falar-nos a razão, ao entendimento, a responsabilidade dos nossos atos. O próprio Kardec diz assim, que a doutrina espírita é uma obra de educação. Muito bem, os mensageiros, os enviados, são mandados constantemente para nos auxiliar, nos vigiar, nos alavancar. Jesus cuida de tudo aqui no planeta. Mas é importante saber que diante de tanto cuidado, de tanto envolvimento que nós somos objeto há tantos e tantos milênios, o que nós devemos fazer com tudo isso daqui? Primeira coisa é agradecer. Emmanuel foi muito claro nesse assunto. Mas assim, a melhor forma de agradecer é primeiro conhecer aquele que é objeto da gratidão. Então nós devemos conhecer o Evangelho de Jesus, nós devemos saber tudo do Evangelho de Jesus, e a doutrina espírita só vem alargar o entendimento desse fato. Mas, se nós sabermos, nós só somos ilustrados. Nós devemos então, para agradecer mais profundamente, praticar o que Jesus nos orientou, através do trabalho, pois só o trabalho desenvolve o homem, o fazer. E o fazer sem interesse no retorno, esse daí é conhecido como servir e popularmente conhecido como caridade. Por isso que a doutrina espírita tem como bandeira, fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do saber, do fazer, sem interesse, aí é que está, não existe evolução, porque aí está nosso objeto maior. Então, quando nós fazemos alguma coisa, seja por obrigação, seja por nossa vontade própria, mobilizando a nossa volitividade, o que acontece? Nós aprendemos naquele fato. Então, todo trabalho já tem um ganho imediato, tem um retorno imediato, que é o nosso aprendizado. Bom, diante de tanto que recebemos, e que é impagável, como nos ensinou Jesus na prece dominical, ele disse assim, olha só, Senhor, perdoe as nossas dívidas porque nós não podemos pagar. Nós somos objeto de tanto cuidado e de tanta atenção que não dá para pagar. Então perdoa as nossas dívidas, por favor. E Emmanuel, usando uma prece de gratidão, que é a única maneira que nós podemos fazer, porque a prece de gratidão, aquela voluntária, aquela que brota de dentro da gente, aquela que brota na nossa boca ou na nossa mente, do que está cheio o nosso coração, essa daí, Emmanuel traz esse capítulo final. E ele diz assim, Senhor Jesus, hoje
nós te agradecemos pela coragem de enfrentar, de olhar olho nos olhos as dificuldades criadas por nós mesmos. Hoje, nós te agradecemos pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que carregamos em nós mesmos. Jesus disse assim, que o homem só terá solução quando ele for médico de si mesmo, quando ele dominar as suas capacidades de se curar. Hoje, nós utilizamos mais as nossas capacidades para nos adoecer. Agradecemos pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade é do tamanho da felicidade que plantamos nos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, pela bênção da oração, pela tranquilidade de consciência, que é a única coisa que não podem tirar da gente. Por tudo isso e por tudo mais, pelos tesouros da esperança e do amor, da alegria e da paz, de que nos enriquece a existência, se bendito o Senhor. Mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecidos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por tudo que nos é dado. Com alegria, um grande abraço a todos vocês.